Boa noite, alunas. Boa noite, alunos do curso de Teologia, 8º período. Alguns de vocês já estão na fase final do curso, fazendo o 8º período, também trabalhando nos seus TCCs. Eu sou Nicanor Lopes e vou trabalhar nessas 4 primeiras semanas com o tema da missão e da evangelização. Este módulo tem por objetivo discutir, debater, aprofundar o tema da missão e da evangelização como um dos eixos da pastoral. Então, eu quero motivá-los e motivá-las, incentivá-las e incentivá-los para que nós estudemos os temas da missão e da evangelização com profundidade, não com superficialidade, mas com profundidade. Nós entendemos que este módulo ele é muito importante, porque ele é um modo de fecho dos nossos estudos de teologia, né? Afinal de contas, nós estudamos teologia bíblica, teologia sistemática e histórica, teologia pastoral, e a grande pergunta que a gente faz agora é como podemos aplicar isso na nossa vida pastoral ou na nossa inserção social. E aí então vem o debate da missão e da evangelização. Então vamos aos objetivos da nossa teleaula de hoje. Nós pretendemos então, nesse nosso encontro, oferecer a vocês, estudantes, a construção de um conhecimento consistente e crítico sobre a missão, a partir de fundamentos bíblicos, teológicos, pastorais e históricos. É também nosso objetivo analisar diferentes paradigmas de missão e conhecer as prioridades da evangelização na tarefa missionária da Igreja Cristã em terras brasileiras. Então eu desejo a todas e a todos uma boa teleaula. Bem, a grande pergunta que se faz na teologia e nos estudos teológicos é como aplicar os nossos conhecimentos da teologia, seja na área da teologia sistemática, seja na área da teologia histórica, seja na área da teologia bíblica, ou mesmo na teologia pastoral. Afinal de contas, nós percorremos um curso de teologia aprofundando esses conhecimentos com que finalidade, com que objetivo? Um dos objetivos, e eu diria importante, significativo, é o debate da missão e da evangelização. Em especial, num curso de teologia que tem todo o fundamento, toda a sua estrutura montada na compreensão da fé cristã. Então, o primeiro passo para o debate da missão é querer descobrir, em última instância, o que é missão. Para que ela serve? É claro que quando falo da missão, eu falo dentro do contexto da teologia. Eu não falo dentro do contexto, eu diria assim, de compreensões de mercado, né? Por exemplo, toda empresa tem uma missão, toda empresa tem uma visão. E algumas igrejas também estão copiando essas coisas, dizendo que essa é a visão, essa é a missão. Eu diria que em alguns momentos, não quero dizer todos, mas em alguns momentos, as igrejas, por estarem buscando como fonte os modelos empresariais, elas se equivocam na sua missão. Então, resta-nos perguntar, afinal de contas, o que é missão? O que isso significa? Então, para a teologia cristã,
o grande ponto de reflexão da missão está no que nós chamamos de comissionamento da igreja. E essa base nós vamos encontrar lá nos evangelhos. Observemos então a nossa compreensão. O mundo cristão fundamenta suas teses e metas na dimensão da missão a partir da referência bíblica de Mateus 28, de 18 a 20. Esse texto recebeu por parte dos tradutores da Bíblia o título de Grande Comissão, no sentido de comissionamento, né? De assumir responsabilidade. O comissionamento tem essa dimensão de você oferecer condições para que alguém assuma responsabilidades. Agora, claro, o termo grande comissão, ele não faz parte do texto bíblico, né? Eu acredito que é importante a gente lembrar que a Bíblia, antes de se tornar esse livro que nós manuseamos com capítulos, com versículos e assim por diante, ela não tinha essas divisões. Essa é uma divisão pedagógica para facilitar a leitura, a localização, e os subtítulos que o texto bíblico traz, eles não fazem parte do texto original. Ali é uma compreensão das equipes que traduziram a Bíblia, né? Então, aqueles subtemas que nós temos em cima de alguns versículos, né? Alguns poucos versículos, em outros uma quantidade enorme de versículos, aqueles subtemas ou aqueles temas, eles não fazem parte do texto original. Mas por que Mateus 28, de 18 a 20, recebe este título, Grande Comissão? Exatamente porque é um texto que fala do comissionamento, da transferência de responsabilidade de Jesus Cristo para os seus discípulos. Não que Grande Comissão fosse um texto componente dos originais, dos escritos do Novo Testamento. Mas o texto, os versículos que estão ali registrados, eles deixam claro que há uma passagem de responsabilidade, então que é esse comissionamento. Então eu acho até importante a gente trabalhar o termo mais comissionamento do que comissão, também porque no mundo do mercado comissão é outra coisa, né? O pessoal tem outra compreensão, e como as igrejas em alguns momentos ficam copiando as coisas do mercado, ela pode entender isso de maneira equivocada. Então, é o grande comissionamento, ou seja, a grande transferência, passagem de responsabilidade. E esse texto, então, dentro de toda a tradição cristã, está exatamente num momento importante do Evangelho, que é o momento onde Jesus Cristo transfere a responsabilidade para os seus discípulos no sentido de continuidade do testemunho. A continuidade da pregação, a continuidade dos atos que revelam as intenções de Deus, a continuidade dos testemunhos na perspectiva tanto de atos concretos na sociedade, como de palavras proféticas para a humanidade, é nesse momento que o Cristo passa para os seus discípulos essa responsabilidade. Ou seja, ele está concluindo o seu ministério terreno e na conclusão do ministério terreno de Jesus, ele transfere essa responsabilidade para os seus discípulos. Por isso, é um grande comissionamento, ou seja, é a transferência das responsabilidades que estavam por conta de Jesus, e ele agora vai passar para os seus discípulos. Em outras palavras, ele vai dizer assim, olha, a continuidade desta obra, a continuidade da fé cristã se dará pelo testemunho de vocês. E aqui então, nesse comissionamento, é importante nós lembrarmos algumas expressões que revelam, né, essa condição que permite nós entendermos que é um comissionamento. O primeiro momento que devemos lembrar é a fala de Jesus ao assumir a condição do precursor do cristianismo.
Então ele afirma para o seu grupo a seguinte expressão: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a dimensão do cristianismo está calcada, está alicerçada na autoridade, na vida e no ministério de Jesus. Então, a missão cristã, ela de maneira nenhuma pode se dissociar do cristianismo na perspectiva da vida e do ministério de Jesus. Então, todas as vezes que eu participo de alguns eventos eclesiásticos e que fala da missão e fazem bastante propaganda da missão e em nenhum momento eu vejo assim aderência ou referência ao ministério, à vida, à obra de Jesus, eu tenho comigo e fico pensando dentro de mim que existe um grande equívoco nesses eventos ou nessas celebrações das igrejas cristãs. Por quê? O projeto missionário da igreja cristã tem que estar alicerçado nessa fala de Jesus que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, essa autoridade é o compromisso da responsabilidade, né? Ou seja, Jesus chama para si toda a responsabilidade da fé cristã. E aí ele faz o comissionamento. Ele então diz: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os. Então, essa dimensão que é o comissionamento. Ele afirma que a autoridade pertence a ele e ele transfere aos seus discípulos, ou o grupo dos seus seguidores, dizendo: então vocês indo pelos caminhos da vida, pelos caminhos da Galileia, pelos caminhos de Jerusalém, pelos caminhos de Betânia, pelos caminhos de Samaria, até os confins do mundo. Vocês indo por esses caminhos, vocês façam discípulos. E ao fazerem discípulos, ensine esses discípulos a guardar aquilo que eu tenho ordenado para vocês, ou seja, ensinem a respeito da fé cristã, permitam que eles sejam batizados, ou seja, inseridos em uma comunidade de fé, e essa é a dimensão do comissionamento. Então, isso é muito importante para nós, tá? Nós não podemos articular o tema da missão sem esse embasamento. Dando sequência, para entender esse comissionamento, nós vamos perceber que o Cristo diz: eu vos envio. Né? Então, o conceito de envio, e aqui para nós é muito importante para entender missão e comissionamento, o conceito de envio procura corrigir o equívoco da compreensão missionária até então elaborada pelo povo de Israel. Ou seja, o chamado de Abraão é também um envio. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós percebemos esse registro, que é praticamente o primeiro comissionamento que está lá no Gênesis capítulo 12, versículo 3. E no percurso da história, esse envio que Deus faz a Abraão, ele será substituído por um projeto privatizado, que significa exclusivo do povo de Israel. Ou seja, essa ideia de que nós vamos compreender essa dimensão da fé privatizada só na história de Israel, começa a ter problemas, porque nós vamos perceber que ela não era uma proposta fechada, mas sim uma proposta de envio. Então, a substituição do conceito de envio para eleito. Então, todas as vezes que a gente se depara lá com a teologia do Antigo Testamento, olha a história de Israel, a dimensão do povo eleito, ela é muito forte. E, inclusive, ela é retomada no cristianismo nos nossos tempos. Né? O problema é que, junto à eleição, veio o conceito de privatização. Ou seja, aí você privatiza a salvação. Ela só será válida ou só validará a partir da salvação na compreensão de Israel, como ato exclusivo para o povo de Israel, perdendo assim a sua universalidade, ou seja, uma salvação para todos. Bem, então, parece-me que resgatar um conceito de missão que esteja alicerçado no envio é muitíssimo importante no nosso tempo. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que
em pleno século XXI, os nossos debates missionários, eles não são, ou eles não estão cunhados no envio. Pelo contrário, eles estão muito mais alicerçados nos venham a mim. Né? Se você parar aí na sua telesala agora e perguntar para os seus amigos como que a gente compreende a missão, como que se faz a missão, a grande maioria vai partilhar o que já está na mídia. Nós temos uma prática de missão em pleno século XXI, que é de chamar as pessoas para as nossas igrejas, né? Então nós anunciamos os nossos horários, as nossas atividades, há um anúncio insistente nos meios de comunicação de massa, dos horários, dos cultos, das celebrações, do que acontece. Então há sempre um conceito de missão que as pessoas que têm que vir. E aqui nós estamos debatendo que o conceito, a estrutura, o alicerce do projeto missionário não está nas pessoas virem, mas sim nos discípulos de Cristo e nas discípulas de Cristo em irem. Por isso, o que cunha a missão é eu vos envio. Há uma expressão que eu creio que a gente precisa resgatar na nossa teologia de missão, que é esse comissionamento de Jesus, que num determinado momento ele partilha com seus discípulos, dizendo assim, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, parece-me que agora a gente começa a dar um novo contorno na compreensão da missão. Porque se a missão é envio, nós rompemos com uma coisa muito importante, que é exatamente a privatização da missão, a privatização da evangelização, a privatização dos conceitos de salvação. O envio, ele sempre é público. Ele sempre o envio, quando a gente é mandado para algum lugar, quando a gente é enviado para algum lugar, isso nos torna públicos. E quando você chama alguém para um determinado lugar, para uma sala, para um salão, para um espaço fechado, privatizado, denominado, você privatiza. E a missão não pode ser privatizada. Porque o ministério de Cristo foi um ministério público, não foi um ministério privatizado. Bem, então eu creio que vocês começam a compreender que conceituar a missão dá um pouquinho mais de trabalho do que nós estamos geralmente exercitando, praticando ou compreendendo. Por quê? Porque conceituar a missão tem um desprendimento daqueles que a praticam, que é exatamente tornar os atos salvíficos de Deus, torná-los públicos, não privatizados. Então, por isso que não é venham a mim, mas eu vos envio. E por onde que está o equívoco? Bom, conforme eu já disse, é um equívoco histórico, né? Isso já vem de longo tempo, desde o Gênesis. Quando Deus comissiona a Abraão e diz, em ti serão benditas todas as nações da terra, eu te envio para uma nova terra, para uma nova cidade, era também envio. E assim fez Abraão. Ele saiu do seu espaço, do universo que ele vivia e partiu para uma nova experiência, uma experiência pública. Só que com a constituição histórica, o povo de Israel vai entender que aquele chamado ou aquela convocação de Deus a Abraão é uma coisa para privatizar. E aquilo que era público, aquele envio, passa a ser uma coisa privatizada. E Israel, então, se considera a nação exclusiva de Deus, Israel, então, se considera o único espaço de salvação, e assim, mesmo que toda a teologia do Antigo Testamento é desenvolvida, né? E vocês sabem que toda a história de Israel está exatamente desenvolvida nessa condição de segurar todo o projeto salvífico de Javé dentro dos arraiais de Israel. Não há salvação fora de Israel. Então, as nações que desejassem a salvação, elas precisavam se converter aos estatutos de Israel.
Elas precisavam se aproximar de Israel, negar as suas histórias, os seus projetos e assumirem o projeto de Israel para terem possibilidades de salvação. Bem, se no Antigo Testamento assim foi construída a história da salvação, não vai ser diferente na construção do Novo Testamento. Mesmo tendo novamente Jesus Cristo assumido o papel e a responsabilidade desse comissionamento, de assumir para si a autoridade, de comissionar o seu grupo ao ponto de dizer, eu vos envio, né? Ide, portanto, por todas as nações. Quando a gente lê lá na história da igreja, dos Atos dos Apóstolos, né? Diz lá, o envio ele é claro, olha, vocês vão para Jerusalém, vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria e vocês vão até os confins da terra. Esse é um comissionamento, né? Que inclusive propõe essa universalidade da salvação, ou seja, essa salvação para todos, né? Não está restrito a uma geografia, a um povo, a uma cultura. Mesmo dentro deste envio que os evangelhos trazem, que a história da igreja, que é o Atos dos Apóstolos, traz. Nós vamos observar que na constituição histórica do cristianismo, novamente o envio começa a ser privatizado e novamente fica fechado dentro da igreja, novamente surge a mentalidade, aquela mentalidade que existia lá, que só havia salvação em Israel e não havia em nenhum outro lugar, ela toma conta do cristianismo também. Havia o pensamento, a mentalidade que salvação só por intermédio da igreja, fora da igreja não tinha salvação. Hoje eu diria, a gente já superou um pouco esse conceito, mas eu tenho comigo que é muito pouco, porque ainda nós somos muito embrenhados nessa mentalidade de que a salvação está na igreja, e a teologia de missão vai nos encorajar a olhar a missão de maneira mais pública e menos privatizada. Vocês estão dando conta de acompanhar essa conversa? Então, o grande ponto de reflexão da missão não é o convite que a igreja é detentora. Pelo contrário, é o envio da igreja. Eu diria, olhando nessas mensagens de comunicação, como se fôssemos debater assim uma carta, né? A missão é como se fosse uma carta, né? A igreja, ela não é o conteúdo dessa carta. A igreja não é o conteúdo dessa carta. A igreja também não é o remetente dessa carta. A igreja é o destinatário. Quem recebe a tarefa da missão é a igreja, ela é destinatária. Ela não é a remetente. A remetente do conceito, da salvação, dos valores da missão, é o próprio Evangelho. Então nós precisamos, quem sabe, modificar um pouco o nosso pensamento, porque muitas vezes na missão nós nos julgamos os remetentes. Não, nós não somos os remetentes, nós somos os enviados. Quem nos remete a essa missão é Deus. Por isso que a missão é de Deus. Avançando um pouquinho mais, nós precisamos então olhar para como que se constituiu a teologia de missão, ou seja, quais são os fundamentos dessa teologia de missão. Então, dois autores importantes, eu trago aqui para vocês um autor católico e outro protestante, né? Que são contemporâneos, tá? Eles debateram os fundamentos da teologia de missão. Um deles foi Gustavo Warneck, que era da Universidade de Halle, na Alemanha, e outro, Joseph Schmidlin, que era da Universidade de Münster, na Alemanha. Esses dois teólogos, um católico e outro protestante, começaram a elaborar os fundamentos da teologia da missão. E, conforme eu disse, eles trabalharam a partir do fundamento do comissionamento, do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Também partiram de um pressuposto, como eles debatiam a teologia na perspectiva da fé cristã, eles têm que assegurar a natureza monoteísta da fé cristã, que aqui é um debate interessante. Quando nós formos falar de missiologia contemporânea, nós vamos perceber que a categoria de missão não é mais exclusividade dos cristãos. Outras
outras religiões também trabalham com intensidade os seus projetos missionários. E uma coisa interessante que Gustavo Werneck e Joseph Schmidlen tinham é que o cristianismo gozaria de uma supremacia. O que isso quer dizer? Eles acreditavam que, a partir da fidelidade desse comissionamento, desse envio dos cristãos, o cristianismo seria uma religião praticamente absoluta no planeta Terra. Bem, eles se equivocaram de maneira assim, significativa, né? Você sabe muito bem que nós estamos num mundo com um pouco mais de 7 bilhões de habitantes e nem 50% desta população faz parte do mundo cristão. Então, essa ideia de supremacia do cristianismo, que praticamente se desenvolveu aí no século XIX, ela foi praticamente equivocada, foi superada, né? Mas eles acreditavam. Por quê? Porque quando eles estão constituindo essa teologia de missão, eles tinham na mente, tanto o teólogo protestante como o teólogo católico, que a fidelidade, ou seja, a responsabilidade em receber esse comissionamento daria um resultado positivo num curto espaço de tempo. Então, conforme vocês podem observar nesse slide aí, o Johannes Werneck, ele é o sobrinho do Gustavo Werneck, tá? Ele é uma geração depois. Ele vai escrever num livro que é Die Lebenskraft des Evangeliums, que significa o poder da vida do Evangelho, que no século XX, olha, eles estavam trabalhando no século XIX, que no século XX toda a raça humana seria conquistada para a fé cristã. Bem, conforme já disse, foi um equívoco da parte deles acharem que isso se daria. Então vamos dar uma olhada no mundo, né, nesse mapa mundi aí, para a gente compreender e ver onde estão os cristãos. Bem, os cristãos estão, de grande maioria, localizados onde? Localizados no chamado mundo ocidental. Então, a América Latina, a América do Norte, né, nós temos aí uma presença significativa. Essa cor aqui significa de maioria protestante, ok? Que alguns espaços do Canadá, alguns espaços dos Estados Unidos, né, nós vamos perceber. E essa cor aqui significa a maioria católica romana, né, que é predominante na América Latina. Bom, e aí você vai ver o cristianismo em outras fases, né? Então vamos ver aqui o mundo protestante aqui na Inglaterra, dividindo aqui com o catolicismo na Alemanha, né? Vamos ver aqui em alguns países do continente africano e o catolicismo também, correto? Na Europa em especial. E uma grande parte do mundo não tem maioria cristã. Quando nós olhamos para esse mapa, nós precisamos observar que essa geografia ou essa geopolítica religiosa está intimamente ligada às relações de cultura. Ou seja, o cristianismo ele vai, de fato, crescer, ter uma forte influência no mundo de herança e tradição ocidental. Os países que não têm essa tradição, como o continente asiático, o próprio continente africano, o mundo, né, do Oriente Médio, que não tem essa cultura chamada ocidental, eles também farão resistência ao cristianismo. Nós vamos analisar no decorrer das nossas aulas as razões dessas resistências. Bem, então, para concluir esse primeiro bloco, missão é envio. O núcleo central da missão cristã é o envio. Não existe outro. Envio da mensagem salvífica de Deus ao mundo, que no primeiro momento da história encontramos como enviados do povo de Israel. No cumprimento das profecias do Antigo Testamento, Deus envia Jesus, que após o cumprimento de sua missão, envia todos para o mesmo ministério de anúncio da graça salvadora, da justiça, da bondade e da misericórdia de Deus. Bem, então concluindo esse nosso primeiro bloco, tentando
criar um paradigma missionário, nós entendemos que missão não é chamar as pessoas. Missão é assumir a responsabilidade do comissionamento e do envio. Vocês podem conversar um pouco aí sobre isso que nós falamos nesse primeiro bloco e podem enviar as suas perguntas para a gente interagir e daqui a pouquinho eu volto com a continuidade do tema Conceitos e Paradigmas da Missão.